Trouxe aqui para vocês verem, ó, minha medalha do Ironman. Tá chegando o cara aí. Salve, salve, comandante! Olá, comandante, tudo bem? Sem Obrigado! alteração. Cara, assim, eu quero muito agradecer de todo coração, porque a gente sempre se conectava e eu ia em Sim, alguns cursos, algumas palestras, né? Eu lembro de uma palestra que você fez assim, gratuitamente, pessoal do CONCEP, não sei se você lembra, do Conselho Comunitário de Segurança lembro. Pública. E foi assim, a gente sai, os professores, diretores saíram impactados, assim, aquele poder de acreditar que está dentro da gente, né? E que as nossas ações, as nossas palavras. Vou resumir um pouco, porque senão, né, eu acabo entrando muito. Minha princesa chegou aqui, ó. Home office tem dessas coisas aí, viu? Ai, mas é linda Ai, demais. ai. Veste de fantasia. Antônio Carlos, seja bem-vindo aí. Se você quiser falar um pouco para vocês aí, para os meus telespectadores aí, para os nossos seguidores, se apresentar. Você é master em programação neurolinguística. Explica um pouco para a gente o que é isso, como funciona o seu trabalho e um pouco da sua Isso. pessoa aí, que é maravilhosa. Obrigado, Júnior. Para mim é um privilégio muito grande. E eu costumo dizer o seguinte, que em um determinado momento da minha vida, eu comecei a me perguntar por que eu faço as coisas como eu faço, sabe? Então, como você e talvez a maioria das pessoas que nos assistem, num determinado momento da minha vida, eu quis ser mais do que os meus pais. Eu quis sair fora de um padrão que existia na época. E por causa disso, eu só percebi que, entre aspas, o segredo para melhorar os meus resultados estava na forma que eu encarava as coisas, na forma que as coisas tinham significado na minha mente. Entende? Muitas vezes as pessoas veem o mesmo fato e dão um significado completamente diferente. E eu passei a olhar alguns fatos da minha vida, dando significados que eu pudesse crescer mais. Então, desde uma situação ruim familiar com o pai ou com a mãe, desde uma situação ruim, eu comecei a olhar e perceber que a minha mente, eu conseguia programar um resultado melhor do que antes eu pensava. Então, nunca pensei em fazer faculdade, fiz pós-graduações, fiz mestrado. Depois não achei na academia uma forma de Você é mudar a minha formado em mente. administração, né? Eu sou formado em administração. Então, sou Ah, formado em administração, tenho várias pós-graduações, tenho mestrado também na área de relações de poder e dinâmica das organizações, mas caramba, dentro da faculdade eu não encontrava estratégias um pouco mais rápidas para mudar a minha mente. Eu já tinha alcançado muita coisa, porque da onde eu saí não justifica, não justificava ter ou manter um resultado uh, baseado da onde eu vim. Entende? Quer dizer, tem muitas pessoas, e hoje eu atendi duas dessa forma, que ainda estão presas no passado. Eu não fiz isso por causa do meu pai, eu não fiz isso por causa da minha mãe, eu não fiz isso porque já aconteceu isso comigo. E eu não queria dar essa desculpa, tá? E aí fui buscar, e uma forma foi na minha formação de programação neurolinguística, uma primeira certificação internacional como practitioner em programação neurolinguística, foi um ano e 2 meses, então na época era uma formação bem mais extensa e complexa, mas graças a Deus eu sobrevivi. E dali eu pude percebeu como eu poderia fazer com a minha mente. Aí eu fiz outros cursos, cursos de hipnose clássica ericksoniana, cursos do método Silva de controle mental, PNL, eu fiz vários, até o Master Practitioner, que é hoje o teto da formação em programação neurolinguística, e fora a experiência que eu já tenho, já atuo atendendo pessoas, e não só em palestras, treinamentos, mas atendendo pessoas individualmente, ajudando a mudar a mentalidade, e quando muda a mente, muda o resultado. E um é- objetivo da conversa nossa, só para concluir, um objetivo da conversa Não, nossa de tranquilo. hoje é ajudar as pessoas a identificar o que tem na minha mente que está gerando o resultado que eu tenho hoje. Não é isso, Júnior?
Isso é fantástico. Quando você fala assim, desde a primeira palestra que eu tive com você, eu saí impactado. Falei, que isso de coach? Eu também formei em letras em inglês, e aí eu fui entender que o coach, ele é o coachee, né? Vem do coachee, do ajudar a conduzir a carruagem, simplificando assim, né? Tentando Aham, simplificar. E eu achei fantástico, pegando o link com isso aí, você falou. Porque, por exemplo, ontem eu trabalhei até meia-noite, fiquei em casa, fui dormir 1 hora da manhã. Aí hoje eu já aham, acordei, já fiz minhas atividades, agora mesmo eu acabei de correr 6 km. E aí, cuido de casa, família, esposa, filhos, trabalho. Meu trabalho é uma profissão complexa, né? E as sim. pessoas ficam sempre assim, cara, mas eu não vejo você reclamando. Clara, mas você não tem problema, não? Eu falo, cara, eu lembro de uma fala muito bacana sua, né? Se vou trazer assim, onde você me ensinou assim, ó. Meu pai meu pai, né? Um trabalhador rural sem terra, acabou falecendo, né? No campo lá, e um cara de pouco estudo sofreu. Nós sofremos muito em relação a isso, porque ele acabou Aham, saindo de casa, deixou minha mãe para cuidar da gente. Né? Minha mãe, aham. lavadeira, lavava roupa para sustentar a gente. Então nós passamos muita dificuldade, muita luta. E às vezes a gente ficava preso naquilo, poxa, mas meu amigo tem um pai que é rico, meu amigo tem um pai que dá as melhores coisas. Aí eu lembro só falando assim, eu tive o melhor pai que eu poderia ter, ponto final. Eu não tenho que ficar preso àquilo, né? Quando se fala, eu acho muito interessante que as pessoas vivem presas há um tempo. Você vai falar aí melhor que Sim. eu, de Aham. presente. As pessoas vivem presas há um tempo que não volta, não é isso? É isso mesmo. E o mais interessante que, de uma forma geral, vou usar um termo que talvez vai incomodar o ouvido de algumas pessoas, mas a gente começa a usar Senta como aí. a gente começa a usar essas histórias como muletas, sabe? Muletas emocionais, no sentido de não, eu não posso isso por causa daquilo, eu não posso isso por causa daquilo. Tem pessoas que estão nos assistindo aí, depois eu vou fazer, eu gostaria que você fizesse a pergunta, porque eu acho que você acompanha melhor aí, quem são as pessoas que praticam esportes e quem são as pessoas que vão praticar esporte, porque talvez a pessoa não alcançou, vai ou ainda não começou. E também as pessoas que, porque nós não queremos atingir aqui só os atletas, mas sim as pessoas Não. que querem alcançar melhor resultado na vida. Não é isso? E Então, esse resultado na vida não é só no esporte, não é só na carreira militar, não é um sucesso, né? Inclusive, depois você puder falar um pouquinho de sucesso, que as pessoas confundem sucesso com dinheiro, ou com fama, com não sei o quê, e é muito complexo o sim. sucesso, né? Ó, a primeira coisa do sucesso, ó, sucesso é tudo aquilo que você deseja e consegue. Não é assim? Então, se eu desejo atravessar a sala e chegar do outro lado, e eu consegui, eu tive um sucesso. Correto? Agora, eu é que dou a dimensão do sucesso. Eu quero nadar 2.000 metros, ou só quero ser campeão de natação, ou só quero aprender a nadar 2.000 metros. Então, aquela sua meta, ou aquela meta que a pessoa coloca, ela, pronto, ela atingiu o sucesso. Só lembrei de um caso aqui de uma pessoa que virou para mim e falou assim, eu perguntei para ela o que era sucesso para ela. Ela falou assim, meu sucesso é dormir. Eu falei, mas por que você está dizendo isso? E ela falou, não, porque eu não consigo dormir, eu trabalho de 5 da manhã às 6 da tarde, venho para a faculdade e fico até 1 hora da manhã, que aí eu vou dormir 1 hora, então eu tenho que dormir 1 e acordo 6. Ele falou, eu tenho a realização do seu sucesso. Pede demissão do serviço e pare de fazer a faculdade, que aí você vai poder dormir 24 horas. Ele falou, não, mas não é Ninguém isso. Eu vai. falei, tá vendo? Então, talvez o que você coloca como sucesso tem que tomar um cuidado, porque senão ela acontece. Júnior, nós vamos falar sobre isso. Como que uma mente focada, ela atinge o resultado. Então, se a pessoa tiver uma mente focada para algo ruim, Júnior, ele vai alcançar aquilo ruim. Se a pessoa tiver um medo que aconteça alguma coisa, a mente dela passa a atrair aquilo por causa do foco, e eu vou explicar isso como funciona na nossa mente. Não é atração só da lei da atração, não. Esquece isso. Vamos pensar que tudo aquilo que você foca cresce. E isso é bíblico também. Buscai e achareis. Se você Sim. busca aquilo que você busca, e mesmo no negativo, você acha.
Faz sentido isso? Sim, demais. E é interessante, né? Aí, já entrando aí, quer apresentar mais um pouco da sua história, do seu currículo, de toda a sua vida? Podemos começar Não, aqui com umas. podemos começar aí por causa do tempo seu. Você me pediu 30 Sim, minutos. eu entrei, eu tenho sugado muito nos seus stories, né, no seu canal do YouTube. Depois, quem não assinou, vai lá e assina. Ó, pra você ver como é que as coisas se conectam, né? Eu falo que as coisas elas vêm se conectando e às vezes a gente que não consegue. Eu te falei numa vez que eu tinha uma mensagem positiva que eu lia todos os dias, que é sou perfeito, alegre, forte, tenho amor, Isso. muita sorte. Depois, quem quiser a continuação, eu mando. E aí, um dia, nas palavras, você falou assim: eu vou passar para vocês umas palavras, eu posso. Alguém aqui até já mandou, deixa eu só ler aqui, deixa eu ver quem foi que mandou aqui, mandou muito interessante, falando assim, ó, o Paulo falou assim, também penso assim, mais sobre isso. Como você consegue fazer tudo isso em 24 horas? Eu paro e reflito. Aí eu penso, eu consigo. Fala um pouco para nós estamos vivendo uma era que a gente está recebendo desculpa aí a palavra, mas a gente está recebendo uma lavagem da mídia de uma forma geral. Nós estamos Isso. tendo muita informação, pouco conhecimento. O brasileiro era técnico de futebol, era entendido de carro, agora é entendido de corona, já quer tomar lá a Organização Mundial da Saúde. O brasileiro já entende, já acha que sabe tudo, porque recebe muita informação, pouco conhecimento, vai estudar pouco, e a mídia tem descarregado uma lavagem. Minha mãe, recentemente, ela faleceu, ela teve um infarto, teve uma decorrência de fatores. Eu penso, inclusive um outro amigão nosso, agora recentemente teve um infarto e teve uma situação pesada aí, um cara até da mídia. Eu penso que essas lavagens que nós estamos recebendo, nós estamos vivendo meio que no Walking the Dead, né? Meio que zumbi aí dessas lavagens, e não estamos pensando de uma forma positiva. Fala um pouco pra gente desse eu penso, eu quero, eu consigo, eu posso, eu vou realizar. Excelente. Então vamos lá. Primeiro, tudo que a gente foca cresce. Eu gostaria que quem estivesse acompanhando essa live, repita isso comigo. Tudo que eu foco cresce. Tudo que eu foco cresce. E aí, se eu acordo pela manhã e escuto uma notícia ruim, falando que as coisas vão piorar, que está morrendo gente, que está isso ou aquilo, automaticamente o meu foco vai para o negativo. Vai para uma mensagem. Esse foco, ele vai colocar mensagens na sua mente consciente e subconsciente de uma forma que tudo, aonde você olhar, você vai enxergar a morte ou a dificuldade. Lembrando que quando você quer ter uma mente campeã, a mente campeã, primeiro, ela é focada num resultado. Então você tem que saber o que é um resultado para mim. O que eu quero de resultado. Percebe? Então, vamos lá. Talvez a pessoa faça ciclismo e ela está fazendo um tempo... fala um tempo qualquer aí que você já fez há algum tempo atrás, que você corria atrás para fazer. Na Speed eu fui vice-campeão brasileiro de duatlon, eu fazia 20 quilômetros em 35 minutos. Aí hoje eu já baixei mais o tempo. Dá média de quase 38 km por hora. Ok, então vamos voltar. Antes, quando você estava ali, qual que era o seu foco? O seu foco era quebrar aquele tempo. Muitas vezes, nem a posição te importa no momento. Porque você sabe que se você bater o tempo, você sobe sua posição ou no ranking, ou naquela corrida, e mais ou menos isso. Então, talvez o foco é quebrar o tempo, é superar o tempo. Tem pessoas que falam que alguns corredores querem vencer ninguém. Eles querem vencer o próprio tempo, porque se eles vencerem o tempo, eles atingem o resultado que eles desejam. Não é isso? Só para exemplificar, quem está aí assistindo que não baixou ainda, baixa um negócio chamado Strava, que é um acompanhamento. A gente precisa de mensurar as coisas, né? E no Strava, isso. Toda vez que você faz o seu melhor tempo, ele te dá uma medalhinha dourada com um RP, que é de Personal Record. Então,
toda vez que você faz o seu melhor tempo, o Strava vai lá e fala assim, ó, você fez um recorde pessoal, toma aqui uma medalhinha, porque esse é o seu melhor tempo. E eu bato sempre nessa tecla que eu tô na corrida para fazer sempre o meu melhor tempo. Não... Excelente, é linda, princesa. Aí manda um beijo, fala um beijo, Antônio Carlos, ó, faz o coração pra galera. Vai me dar algumas medalhas. Isso. Encosta a porta. Você merece. Pensa. Te amo, vai lá. Desculpa, pessoal. Desculpa. Home office, né? Ao vivo. Então, e bate justamente nisso aí que você está falando, porque o recorde pessoal, eu fiz uma matéria para uma revista a nível nacional esse mês passado, atrasado, e o cara falou assim, o que você busca na corrida? Que eu fui classificado para 2 mundiais e tal. Eu falo, eu quero ser feliz no esporte, eu quero que as pessoas descubram isso, como é olhar, né? O comandante nosso tá assistindo aí, o meu tenente Michael Stephen, um abraço. Ele fala muito o que você fala, né? Posição ereta do Superman, olhar né, no horizonte, empoderado. Então eu quero que as pessoas se vejam assim, porque eu tenho o maior carinho de encontrar as pessoas bem. Pode seguir aí. E quanto mais você bate recorde, mais você arrasta pessoas, porque você se torna exemplo. Né? Então, além do ser feliz, eu percebo em você que tem uma missão. E a missão é algo que você faz, e por isso que você faz e se torna feliz. Eu costumo dizer, eu dou um treinamento de inteligência emocional, que ele tem 20 horas de duração em 2 dias. São 10 horas por dia, em torno de quase 11 horas. É o que iniciou agora, não? Vai iniciar dia 15? Na verdade, dia 15 é o TR4. Na verdade é porque agora com a pandemia a gente teve que colocar para agosto, né? Que é o T4D. Tá. Então, eu passo 11 horas do treinamento em pé, fora o tempo que a gente chega antes, fora o tempo que a gente sai depois de desmontar as coisas. Então, eu passo quase 12 horas e no final do dia, se precisar, eu saio com a esposa, eu saio para jantar, vou para uma festa, danço se for o caso. Por quê? Porque aquilo eu sinto que é a minha missão. Joga peteca. Joga peteca, faz parte da minha missão. Então, cara, peteca é pesado. Eu vou lá no desafio. Você vai lá no desafio, sim. Então, o que acontece? Se você coloca uma meta que faça parte da sua missão de vida, que você enxerga que tem um divino nisso, você faz por amor. E toda vez que você faz por amor, ali você não sofre. Mesmo que tenha dor. E eu sei que tem lá o ácido lático correndo nos músculos ali, mas caramba, naquele momento você não pode nem pensar que existe ácido lático, porque senão você foca nele. Você tem que focar na linha de chegada, você tem que focar na medalha no peito, você tem que focar no orgulho que você vai dar para seu pai, para sua mãe, para seus filhos. Porque se você focar no ácido lático, que é aquilo que a gente estava falando antes, eu foco naquilo que me freia, a bicicleta vai começar a parar. Ou aquele esporte que você faz, você vai começar a cair. E aí lembrando, Júnior, que quando a gente fala para a pessoa colocar um sucesso que ele seja mensurável, mas ao mesmo tempo realizável. Então imagina só, quando você estava há 2 tempos atrás, você colocou a próxima meta realizável. É desafiadora, mas realizável. E muitas vezes, muitos de nós que estamos aqui, o cara já quer ser um faixa branca e passar a ser a faixa preta logo daqui 6 meses. Do 8, eu tenho falado muito isso. O pessoal quer do 8 pular para o 80. Esses dias eu fiz um pedal que eu rodei 202 quilômetros, um bate e volta em Itacambira. 9 horas e 40 minutos de pedal. Então eu cheguei lá, tomei um Gatorade e voltei para trás. Não almocei nada. Saí daqui 6 horas, cheguei 4 horas da tarde. E aí, eu falei muito isso. Para mim chegar do 8 a esse 202, eu empurrei muita bicicleta, eu sofri, eu assei, enfim, eu aprendi muito até chegar ali, mas eu dei o meu primeiro passo, eu saí daquele sedentarismo. A gente brinca muito do remedinho do dia. O que é o remedinho do dia? Vários amigos meus, inclusive agora minha sobrinha, ela eliminou aí aproximadamente 25 a 30 quilos. Eu eliminei, né, povo, olha assim, eu eliminei uns 24 quilos também. E uma situação difícil, complexa, mas eu consegui eliminar.
Aí minha sobrinha agora também eliminou. Então a gente fala assim, o povo fica assim, qual é o remédio? O povo quer pegar um remédio, tomar, emagrecer. E aí eu vou ter uma vida bacana, eu vou correr, eu vou ficar com o corpo sarado, eu vou ficar toda bonitona e tal. E não é bem assim, as coisas não funcionam bem assim. Então eu falo assim, ó, do 8 até chegar no 80, existe o 9, o 10, o 20, o 30, o 40. Existe um processo para você chegar lá. Não dá para você, aí vem o remedinho do dia. Não existe um remédio. Então, hoje, por exemplo, eu brinquei. Qual foi o remedinho meu do dia hoje? Hoje eu fiz um treino agora de 6 quilômetros. Cheguei, estava indo toda hora, líquido, 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 porque uma forma bacana de se manter, né, com a saúde bacana e não subir muita balança é tomar bastante água. Então eu mantenho isso. E aí vem isso aí que você está falando, das pessoas que querem chegar e já está no nível pro, que a gente chama, no nível profissional. Se eu não fizer, então eu não quero. Então, existem técnicas de iniciar e chegar lá. Você pode dar uma dica aí dessas técnicas? Que eu já vi várias você falando. Isso. A primeira coisa é a gente ter noção clara do que realmente nós queremos. A primeira coisa, o que realmente eu quero. Ele tem que estar bem claro na minha mente. Claro como se fosse uma imagem. E o campeão, ele tem imagens mentais de campeão, mais do que imagens mentais de sofredor. Percebe? Porque a maioria das pessoas, quando vão para uma corrida, se ele pensar na dor que ele vai sentir, ele vai desistir no primeiro quilômetro. Então, o campeão, ele não pensa na dor. O Michael Phelps, quando ele começou a treinar, ele começou a treinar muito jovem, mas quando ele determinou que ele seria o melhor nadador de todos os tempos, na verdade ele falou assim, o melhor nadador do mundo, quando ele determinou isso, ele treinou 365 dias no ano. 365, isso considerando um ano. Todos os dias ele entrava na água e nadava. E na cabeça dele, quem quer ser o melhor não pode fazer igual todo mundo faz. Ele tem que fazer mais. Agora tem um detalhe que, inclusive, o Michael Phelps coloca. Ele ainda falou assim, step by step, passo a passo. Então, qual é o primeiro passo? Quem não começou agora precisa colocar o primeiro passo. Step by step. Sabe? Então, quem não começou ainda precisa colocar o primeiro passo. Por exemplo, eu sei que tem pessoas aí que querem, por exemplo, aumentar a quantidade de leitura. Será que tem gente que quer ler um pouco mais? Então, coloque o primeiro passo. Né? E aí, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Tenho um livro ali, ele está mais distante, é um livro mais grosso, mas procure um livro mais fino. Procure um livro de assunto que você goste. Segundo, coloque um primeiro passo. O primeiro passo é você ler a introdução, só isso. A sua meta é ler a introdução. No nosso processo da mentalidade campeã, a gente precisa acostumar a nossa mente com a vitória. Se você esperar comemorar a vitória somente ao final do livro, ou somente ao final da corrida, ou somente ao final do campeonato mundial, você não vai se sentir feliz. E você precisa se sentir feliz o tempo todo. E aí o campeão tem um negócio chamado força mental. A força mental está ligado a uma insatisfação com o resultado anterior, preste atenção nisso, uma insatisfação com o resultado anterior, pois é, e uma vontade, um desejo, que a gente chama desejo ardente, de chegar no próximo passo, step by step, chegar no próximo passo. Entende? Esse desejo ardente pode ser o totem também, não? Pode. Agora, o desejo ardente, a gente costuma dizer que o desejo ardente não é você que deseja, é como se ele te atraísse. É quando você olha para a sua próxima meta, você olha lá para o seu próximo tempo e você fala, caramba, isso daqui me atrai, isso daqui me puxa. Entende? É como se ele fosse um imã.
e você acordasse pela manhã e focasse naquela meta e naquele objetivo. E quando eu falo, a gente está dando muita ênfase na questão do esporte, do atleta, mas para a empresa também funciona dessa forma. Para a empresa, para uma vida também, né? Como... Justamente. Então, quem é empresário, poxa, hoje eu estou faturando 30 mil reais por mês, coloca o próximo passo, coloca 35, coloca 10% a mais, negocia isso, porque como você depende de equipe, e aí o esporte de equipe tem muito isso, eu preciso que na mente das outras pessoas tenha a mesma mentalidade que eu tenho. Eu preciso compartilhar o meu desejo ardente com essas outras pessoas. Então, no esporte coletivo, a outra pessoa que está junto comigo precisa ter o mesmo desejo, porque senão ele me puxa para baixo. E eu tentando puxar para cima, ele tentando puxar para baixo, e na média nós vamos ficar na média. Faz sentido isso, Júlio? Demais. Antônio, nós estamos aí com o tempo quase estourando, né? Pois Muito é, pois assunto. Eu tenho, igual você está falando aí, a gente puxou para o lado do esporte, a gente vai descendo para o lado do esporte, talvez porque a gente goste muito, a gente consegue trazer metáforas aí para estar explicando, mas isso serve, eu queria trazer realmente para as pessoas para uma vida, porque para as pessoas entenderem um pouco. Meu pai era sem teste a vida toda na escola pública, mas lá dentro de mim eu tinha esse desejo ardente que você falava, porque eu queria dar um passo além. Eu ia para a escola com a roupa que meus primos mandavam lá, os meus primos eram tudo grandão, aí eu ia com um sapatão, mas eu via, não sei se você vai lembrar, it was a long time ago, há um longo tempo atrás, tinha a Visual, você lembra da Visual? Lembro, e aí eu claro. passava na porta da Visual, ali no fundo do Correio, aqui em Montes Claros, quem não for de Montes Claros vai saber muito, mas era uma loja que vendia Nike, Adidas, Reebok, enfim. E eu sonhava em poder entrar naquele lugar e comprar meu tênis da Hadley, que era Hadley na época, né? Os tênis da Hadley. E uma mochila da Company, por exemplo. Então, mas eu não tinha condição de atingir aquilo, nem tinha. Mas dentro de mim eu tinha um desejo ardente de dar um próximo passo. Qual era o meu próximo passo? Era toda aquela caminhada que a gente já sabe, né? Ensino fundamental, ensino médio, curso superior, um concurso e tentar uma vida melhor. Então eu ia nessa disciplina. Então eu estudava para entrar para a polícia. Esse dia eu falei, eu virava noite estudando, porque eu tinha um desejo ardente de entrar para a polícia. Mas eu não entendia cientificamente, como você está começando a esclarecer para a galera aí agora, o que era isso que eu tinha dentro de mim. E eu não tinha essa disciplina de anotar as coisas. Você fala muito de a gente ter muito bem delimitado qual é o seu sucesso, qual é o seu objetivo. Você fala muito disso aí também, não é? Sim. E aí, Júnior, tem um detalhe que a gente precisa prever, o campeão precisa prever as dificuldades. Preste atenção nisso. O empresário, o estudante, quem quer passar no vestibular e etc. precisa prever os períodos de dificuldade. Se a gente não prever isso, o nosso planejamento ele vai ficar furado, porque quando tiver, por exemplo, se você não prevê que o seu pneu pode furar, corre um risco de você não levar uma câmara de ar, não sei se existe isso ainda, mas na minha época as pessoas carregavam uma câmara de ar ali, caso... Amarra no cilindro, leva. Isso. Então, assim... Se a pessoa não prever, não trazer ao colocar no plano alguma coisa que pode dar errado, lá na frente ela pode se frustrar. Então o empresário, quando entra para um negócio, coloca uma meta, ele precisa ter um caixa reserva. O estudante precisa perceber que pode aparecer um amigo chamando ele para ir para a festa, sendo que ele precisa estudar. Então ele precisa criar dentro do seu plano, algumas ações para sobrepor esses momentos de distração em relação à meta, esses momentos que podem ser negativos, tá? E assim, de uma forma resumida, até porque, como você disse, a gente está chegando, eu queria trazer aí alguns pontos que são principais para qualquer pessoa, para qualquer mente vencedora. Beleza? Vamos lá? Vamos sim. Inclusive, Antônio Carlos, para as pessoas que... Tem muita gente que me segue porque quer reduzir o peso também, né? Sim, excelente. E eu sempre falo que a mente é nosso melhor ou pior amigo também, né? Então,
Eu acho que nesse resumo seu aí, você deve ter muita coisa falando sobre isso também. Justamente. Então, olha, a nossa mente, ela que define o nosso mundo. Preste atenção, são os seus pensamentos que definem o seu mundo. O resultado que você está tendo agora foi uma semente plantada há algum tempo atrás. Isso é bíblico também, lá em Gálatas 6:7, que fala o que o homem plantar, ele vai colher. Ele colherá, não tem né? jeito. Justamente. Então, se hoje você está obeso acima do peso, uma hora ou outra você plantou. Comeu. Ou ainda está plantando. Nessa quarentena, então. Pois é. Então, a pessoa, uma hora ou outra, está plantando. Se eu não tenho o resultado, o faturamento que eu quero ainda, é porque eu ainda talvez não plantei aquela semente. Então, a partir de agora, preste atenção, vou falar aqui alguns pontos fundamentais de uma mente campeã. Mesmo que a gente já tenha falado, mas fazendo um resumo. Primeiro, vamos lá. Tem que ter um objetivo claro e específico. E esse objetivo tem que ser anotado, porque é anotado, como você disse, para a gente começar a materializar. A nossa mente, ela gosta quando a gente já começa a fazer alguma coisa. Então, primeira coisa, objetivo claro, definido. Segunda coisa, você precisa ter um plano de realização. Tá? Lembrando que tem algumas pessoas que conseguem as coisas sem ter plano. Isso também acontece? Acontece. O campeão, muitas vezes, ele só sabe o que ele quer, ele não sabe o como. Tá? E isso também ajuda. Não vou descartar e falar não. Porque a maioria de muitos vencedores, se você perguntar como que ele chegou onde ele chegou, se ele planejou, ele vai falar que não. Porque ele estava andando step by step, passo a passo. Então ele alcançava uma meta e queria mais, alcançava uma meta e queria mais. O próprio Silvio Santos, um grande vencedor, um dos maiores empresários e comunicadores do país, num depoimento dele, ele disse, ele só queria ser melhor do que ele era na semana anterior. Até ele ter que, não, para eu ser melhor do que eu fui antes, eu vou ter que comprar uma emissora. E aí ele comprou a emissora. Ele nunca sonhou em comprar a emissora. Entende? Ele só quis ser melhor os do que ele era pessoais antes, dele. da questão pessoal dele, sabe? E aí a gente percebe que muitos, e aí a gente vê, por exemplo, o McGregor, com uma entrevista dele com 16 anos de idade, 15 para 16, ele já treinava, e perguntou para ele, e aí, onde você espera chegar? Ele falou, eu vou ser campeão mundial. Ele já enxergou lá na frente. Desaforado aqui lá. Muito. E ele colocou você lá na frente. E aqui, cá para nós, ele chegou por causa dessa visão, e isso é bíblico também. Quando Deus foi tirar a turma lá do Egito, falou o seguinte, vocês vão para uma terra onde jorra leite e mel. Não falou para eles que eles tinham que atravessar deserto, não falou que tinha que atravessar mais nada. Só criou uma visão de futuro. Vocês vão chegar lá. Uma ponte, percebe? Então, o vencedor, ele precisa também criar essa mentalidade do futuro, essa imagem do futuro. E também uma outra estratégia é step by step. Se você está com 20 quilos acima ou 10 quilos acima do peso, você vai buscar estar só 19, e depois 18, e depois 17, e comemorar cada conquista. Beleza? Então, esse é um detalhe importante. Segundo, fique atento aos detalhes diários. O campeão, ele todos os dias ele pensa nos detalhes. Hoje, o que eu vou fazer hoje para melhorar a minha alimentação? O que eu vou fazer hoje para melhorar o meu tempo? O que eu vou fazer hoje para aumentar a minha receita? Ele fica atento aos detalhes. Preste atenção nisso. Isso praticamente todos os campeões. E treino, aprendizado. Treino. Se a gente vê uma fala do Oscar Schmidt, do Michael Jordan, do Phelps, todos ficavam além do tempo que os outros treinavam. O próprio Zico, ele tinha um depoimento que ele queria ficar mais tempo batendo... Zico, eu acho que algumas pessoas devem saber quem é e quem foi, né? Acho que o pessoal conhece. Então o Zico é um grande jogador. Para mim, o melhor jogador que eu já vi jogar, o Pelé, infelizmente eu não vi jogar. Galinho de Quintim, né? Que era o apelido dele. Pois é, isso mesmo. E aí, quando chegava ao final do treino, apagava-se as luzes. E ele falava assim, caramba, ele construiu na casa dele um campo. E quando ele ia
para casa dele, que ele já tinha terminado o treino, ele colocava um aro de bicicleta no ângulo, uma camisa do time dele no ângulo e ficava chutando a bola, mas 100 vezes, 200 vezes, até acertar na blusa no ângulo. E acertando várias vezes. E assim por diante. Então, atento aos detalhes e treino diário. Detalhes diários. Foque diariamente naquilo que é sua meta. Segundo, você precisa aceitar os sacrifícios. Você precisa aceitar o sacrifício. Que sacrifício que eu faço? Eu costumo dizer, quando eu vou fazer um treinamento fora, que eu passo uma semana fora, faz parte do meu sonho. Muitas vezes ficar longe da família. Faz parte do meu sonho ficar em aeroporto 1, 2, 3 horas esperando o próximo voo para ir para a próxima cidade. Faz parte do meu sonho. Entende? Então eu preciso olhar para o sacrifício como fazendo parte do meu sonho. A dor lá do ácido lático tem que fazer parte do seu sonho. Entende? Uhum. E assim por diante. Outra coisa. Aprender com as derrotas. Não vai ser todo dia que você vai bater a sua meta. Não vai ser todo dia que você vai bater o seu tempo. Não vai ser todo dia que você vai fazer tudo certinho como você planejou. Então, ao final do dia... A galera que faz dieta mesmo, dá muito isso. Eles querem todos os dias baixar o peso. Chega uma hora que o peso estagna, não baixa. Aí gera uma frustração. Então eu preciso aprender com a derrota. Percebe? Eu preciso aprender com a derrota. Eu preciso sempre pensar aonde eu posso aprender um pouco mais. E aí vem, você precisa ter mentores, você precisa ter orientadores. E aí eu quero te elogiar quando você faz o seu canal voltado pro atleta, pro cara que quer começar. E eu admiro muito, porque tem muita gente querendo começar. Agora, na época da pandemia, os petequeiros tudo estão andando de bicicleta, porque não está podendo jogar peteca. Tá todo mundo, e já tem gente já querendo comprar bicicleta mais barata, de esposa que está chateada com o marido, que está só andando de bicicleta, coisas desse tipo. Tem esposa querendo pôr fogo de bicicleta, porque os caras descobriram a bicicleta e não voltam para dentro de casa. Justamente. Então, assim, o seu trabalho de incentivar, de criar na mente da pessoa a possibilidade. Sabe? E lembre-se disso, você precisa ter, qualquer pessoa na meta precisa ter um mentor, precisa ter uma pessoa que ele siga e fala, caramba, esse cara, eu preciso me aconselhar com ele. Se não for pessoalmente, que seja num treinamento, um treinamento online, que seja numa conversa, num acompanhamento em redes sociais, não importa. Mas você precisa seguir aquela pessoa ou buscar um mentor para aquilo que você tem deficiência. É como se fosse uma ancoragem, né, Antônio Carlos? Não só ancoragem. Por exemplo, a maioria das competições tem que ter um técnico. Você concorda comigo? Entendi. Sim, você tem que ter um mentor. Você tem que ter uma pessoa que fala, olha, você pode mais. Não é só para a questão motivacional, não, mas tem que olhar as questões nutricionais, habilidades, comportamentos, entende? Porque você não detém todos os conhecimentos. Sempre tem alguém que sabe mais que você, nem que seja na teoria. Então, o bom campeão, ele tem bons treinadores. Preste atenção nisso. Bons mentores. O campeão, ele tem bons mentores e bons coaches, bons técnicos. Você precisa começar a olhar quem faz o que você gostaria de fazer e começar a pegar orientação com eles. Agora, se você não tem essa pessoa, você pode modelar, que aí é uma técnica da PNL também. Lembra que aí do que você falou. Então, se eu passo a acordar no horário que você acorda e a começar a fazer o que você faz, eu vou melhorar o meu resultado. Entende? E assim por diante. E aí você está modelando com outra pessoa. Modelando uma pessoa que faz aquilo que você gostaria de fazer. Mas eu também posso encurtar um tempo. Por exemplo, eu quero baixar um tempo, eu vou procurar uma pessoa que já baixou o tempo, um atleta que está acima de mim, perguntar como você fez. Ele pode ser o seu mentor. Sabe? Entendi.
Ele já pode ter aposentado há muito tempo, a maioria dos técnicos. Mas ele tem o caminho das pedras, né? Ele sabe por onde você pode cair, onde você pode errar. Interessante. Eu fazia muito isso. O que acontece? Eu na vida, né? Na linha da vida, eu observava, por exemplo, meu irmão que estava aí assistindo, acho que ele tinha estudado até a 8ª série. E aí eu vi que em algum momento da vida ele podia ter ido além. Então, eu modelei, por exemplo, por ele, mas quando eu vi que aquela modelagem não era aquilo que eu queria, aí eu deixei de lado e já busquei uma outra pessoa, modelei numa outra pessoa, falei assim, vem cá, deixa eu te sugar. Hoje, por exemplo, eu modelo, vou modelando, por exemplo, você é um dos caras que eu tento me espelhar em você, com o seu trabalho, isso que você falou de descobrir o seu propósito de vida, que é muito importante. Então eu me modelo em você, às vezes nas suas falas, né? Hoje mesmo um amigo meu viu você falando, cara, o cara fala bonito demais. Muito bom, você fala bacana, pausado, com tranquilidade. Eu sou meio hiperativo, então eu tenho que tentar respirar e falar pausadamente para as pessoas. Então, isso é importante, pessoal. Essa dica é fantástica de você poder modelar com alguém. Se você hoje não tem condição, né, Antônio? De ter um mentor, de ter um orientador. De ter um mentor. Deixar aí até uma mexã aí. Antônio Carlos vai estar fazendo um curso agora a partir do dia 15, não é isso? Eu recebi hoje. A partir do dia 15 vai começar um curso. Na verdade, eu vou fazer, vai ser um workshop, vai ser daqui a pouco, vai ser 9h30. Eu vou até deixar o link. É hoje, é 9h30. Tá. É um workshop, esse workshop só para quem quiser, é um workshop sobre as emoções e o impacto no sono. Então, para as pessoas que dormem demais, ou as pessoas que dormem de menos, eu vou falar como as emoções impactam no sono. E como a pessoa também pode se autoanalisar pela dificuldade que ela está tendo, quer dizer, pela emoção, pelo que está acontecendo na vida dela e pode estar trazendo, inclusive, doenças físicas mesmo, psicossomáticas, doenças físicas. Que reflete muito na obesidade, né, das pessoas, a ansiedade, não dorme pouco, ansioso, come muito. Isso. Então, interfere em várias áreas da vida, inclusive doenças, né? Eu passei durante um tempo pesquisando pessoas e causas emocionais de pessoas que estavam doentes. E, assim, o resultado, ele é transformador, porque eu começo a olhar a minha doença como um sinal, um sintoma, como um sinal que minha mente está se comunicando comigo. Vou dar um exemplo. A pessoa que é perfeccionista e ela quer fazer do seu jeito, quando não sai do seu jeito, ela se culpa, aí vem enxaqueca. Normalmente, quem tem enxaqueca são pessoas extremamente críticas com as outras pessoas, mas principalmente com ela. Entende? Com ela. E aí, nesse processo, por exemplo, os vencedores, muitos vencedores, correm atrás sempre de um resultado melhor e perfeito. E podem ter também alguns sintomas, né? Dores de estômago, dores de garganta, podem ter enxaquecas, dores de cabeça, dores aqui na região do pescoço, na parte da nuca. Então, assim, mas é só para dizer para vocês que as nossas emoções, elas interferem nos nossos resultados. E a mente campeã é uma mente que consegue lidar com todas as suas emoções e, ao mesmo tempo, com o resultado que deseja. Eu coloco as minhas emoções para atuar de uma forma que eu alcance o meu resultado. Antes da gente encerrar, eu quero mostrar para você essa medalha aqui. Essa medalha é do Ironman. Essa medalha aqui, não sei se você vai lembrar, um curso que você fez lá na igreja da Catedral, pessoal, eu fui participar lá, e aí eu lembro de você falando assim, eu falei assim, ô Antônio, eu vou entrar numa competição que é em alto mar, nunca nadei no mar e tal. Você, moço, concentra. Imagina você nadando naquele mar, você saindo para ir. O que você faz depois? Eu falei, eu vou para a bicicleta. Você falou assim, imagina você saindo para a bicicleta. E eu lá em alto mar, lá, a 1.800 metros no meio do mar, eu lembrava sempre disso, porque profundidade, muito fundo. Eu nunca tinha. E saí, nadei 1.900 metros, 1.900 metros, pedalei 90 quilômetros e depois corri 21 quilômetros. E essa aqui é a medalha, né, do Ironman.
Eu guardei, Fantástico, eu cara. trouxe para cá para te mostrar que você teve uma grande participação para que eu acreditasse no meu potencial, que é isso que eu falo das pessoas, né, dessa modelagem. Então, assim, eu acordo todos os Excelente, dias sempre amigo. pensando, tá aqui atrás, aqui um pouquinho mais, ali é o troféu de quando eu fui campeão militar, de Brasília, Fantástico, um cara. duatlon, um triatlo. Aqui mais algumas medalhas, tanto de medalhas. Nossa! Só um minutinho que eu vou mostrar ali pra galera, como a gente tá falando de live, campeã, né? Eu acho que é interessante para as pessoas Isso. entenderem. E que eu nunca fui atleta, né, Antônio? E aqui, Pois ó, é, rapaz. é minha coleção com alguns troféus, que Fantástico. corrida, de tudo mais. E aqui as minhas principais medalhas que eu guardo com muito carinho, que eu guardo com muito zelo aqui também. Então, quando a gente fala assim, Nossa! a gente fala de mente campeã, eu queria deixar isso aí para a galera poder criar essa modelagem mesmo. Se você quiser finalizar aí, deixar uma palavra pro pessoal aí. Amigo, fantástico. Lembrando aí que o primeiro oponente ele está na sua mente. Primeira coisa é que o nosso amigo aí ele disse que ser melhor do que o oponente primeiro está aqui na nossa mente. Eu sei quantos que só em cada medalha dessa, o principal oponente era você, os seus limites, aquilo que você acreditava. Então, e além disso, a gente percebe, Júnior, que a vitória maior não está nem no simbolismo das medalhas, mas na sua personalidade, na forma que você encara o mundo, a forma que você demonstra de carinho e amor pela sua esposa, sua família. Isso é uma medalha, porque essa medalha aí ela vai enferrujar. Eu sinto muito dizer, mas a medalha que está na parede ela enferruja. Mas a lembrança que a sua filha tem de um pai vencedor, o orgulho que a sua família, mesmo a sua mãe que faleceu há pouco tempo, ou seu pai que faleceu há mais tempo, seu pai faleceu, né, há mais tempo, você falou em problemas cardíacos, então mesmo onde quer que eles estejam, eles estão orgulhosos do filho vitorioso que eles têm, percebe? Então, a mente vencedora, ok, o troféu, a medalha, ela é importante, mas o principal é a vitória interna e o orgulho que você dá para as pessoas que você ama, beleza? Então, para todos que estão nos acompanhando aí, eu quero agradecer muito, Júnior, eu quero te agradecer pela oportunidade. Eu me sinto muito bem, feliz, sinto estar cumprindo a minha missão e quero te dizer que na sua missão ela é belíssima, porque você vai fazer com que as pessoas tenham vida e que tenham vida em abundância, plenamente, porque aonde você for, você carrega um pouco do amor, você carrega assim a presença divina, e isso é encantador. Cara, parabéns, você é campeão, e quero te ver mais ainda como é que fala? Nos pódios aí da vida. Nos pódios, amém. Mestre, de coração, só tenho a agradecer mesmo. Eu tenho certeza que as pessoas que conseguiram acompanhar ficaram impactadas. Extrapolamos um pouco o nosso prato, mas o assunto é muito gostoso. Você é um cara muito rico de conteúdo e eu tento sugar o máximo para poder disparar para as pessoas. Graças a Deus eu consegui descobrir um propósito meu de vida e é muito bacana quando você sente isso. E o propósito de vida da gente, às vezes é isso. Uma palavra de manhã cedo que você deu aí do lenhador, esses dias, você lembra dela? Isso, Afiando o machado. Quem não sabe, depois vai lá no Instagram de Antônio Carlos. Então, palavras que impactam a vida e transformam a vida de outras pessoas. Isso é muito bonito, é muito gratificante. Ok, ô Júnior, só um pouquinho antes aí, eu queria que quem estivesse na live agora tirasse aí uma fotografia, ou como é que fala? Um print da tela, porque a gente de vez em quando volta ao passado, né? E aí erra a fala, mas quem tiver aí, tira um print da tela comigo e o Júnior, me marque o Júnior também, porque eu vou mandar para essas pessoas um resumo de alguns passos principais da mente campeã. Tá? Um material que eu bolei, super bacana, como você consegue aumentar a sua chance de ser mais eficiente. Então, o que tem que fazer? Printa a tela aí,
Então, Carlos, Vamos fazer Giovanni, uma pose. começa aí. Não precisa nem fazer, Vamos lá, vai vamos sair fazer a uma boca pose meio bem bacana. aberta. No 3 aí, vamos lá. Como é que vai ser a... Ah, aqui, ó. Ok, Como opa. é que é o seu? É a continência, né? O meu são Continência. 2. O seu é a Ah, continência, o meu são 2 então vamos dedos. lá. Isso. Pode tirar foto aí, gente. Aê. Isso. Na verdade, Você os sabe que meus a 2 dedos. continência... Sim. Pode A falar o significado. continência é o significado da continência. Tem vários estudos, mas um significado que eu acho muito interessante. Nos primórdios, os guerreiros saíam para as batalhas e os capacetes ele não enxergava quase nada, então ficava tampado. Então o que acontecia? Quando ele estava perto de um amigo, ele baixava a espada, baixava o escudo, ficava com a mão livre e levantava aquela coisa para ele poder ver o amigo. Fantástico. Então, quando eu faço uma continência, significa que eu estou próximo de uma pessoa que eu tenho uma confiança, que é um amigo. Eu baixei a minha guarda. Então, o militar usa muito a continência, né? É obrigatório. Mas quando você vai estudar, então eu tirei a minha, mas eu já baixei o meu escudo e a minha arma. Então eu baixei a minha guarda e considerei você como um amigo e mandei uma continência. É interessante. Então tá, o meu é o estilo continência, mas são 2 dedos, que é a união da mente consciente e subconsciente. Tá? É só uma simbologia da mente subconsciente. Onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estarei no meio deles. Então, quando eu estou com a minha mente subconsciente e consciente integrado, eu estou mais equilibrado. Quando eu ajo só com o consciente, só com a lógica, eu estou desequilibrado. Se eu ajo só no emocional, no subconsciente, eu estou muito no automático. Aí, por isso que muitas vezes tem o que a gente não quer. Então é só também o significado que eu queria passar para vocês. Mas aí, ó, quem deu um print... Não, pode pegar, não tem problema não. Tá? E aí o seguinte, quem printou aí, lembra de colocar no Stories, tá? Tem que colocar no Stories e marcar lá, JR Maia 07... Coach Antônio Carlos, _, oficial. COACH, Antônio Carlos, _, oficial. Tá? E aí as pessoas, essas pessoas eu vou mandar diretamente no direct deles, esse material que eu produzi com muito carinho. Vou mandar para você, é claro, Júnior? É lógico, manda para mim que eu quero ler, ó. Então tá bom, amigo. Antônio Carlos, de coração, Deus abençoe. Obrigado, muito amigo. Sucesso na sua caminhada. Precisar, estou aqui à disposição. Também. Obrigado. Nós vamos trabalhar muito junto ainda, amigo. Nós vamos trabalhar junto. Fé em Deus. A sua missão bate com a minha e fora a peteca ainda que tem, viu? O desafio, Bruna, preparei que nós vamos lá. Bruna é da equipe que está me assessorando de publicidade. Ela vai lá para fazer a filmagem da gente. Nós lá, vamos, Bruna e Rodrigo. Lá no Maximin, pode deixar. Com fé em Deus. Minha esposa estava aí assistindo. Te amo, amor, beijo. Antônio Carlos, milhões de continências. Deus abençoa. Amém. Gratidão. Obrigado. Resumo aí. Obrigado pela confiança, viu? Obrigado a você, amigo. Fique com Deus. Tamo junto. Valeu.